O nosso entrevistado dessa edição é o Marco Oliveira, que tem toda uma formação nas áreas eletroeletrônica e de instrumentação, com experiência de mais de 25 anos na área industrial e nos últimos 12 anos vem atuando no segmento predial, à frente de uma das mais respeitáveis empresas de consultoria e engenharia elétrica de Brasília, a IEP. É importante destacar ainda a qualificação internacional do nosso entrevistado em termografia elétrica e qualidade de energia, que atualmente está focado em desenvolver, junto com outros players do mercado brasileiro, um estudo para implantação de estações de recarga em veículos elétricos em condomínios. Assunto desse nosso bate-papo, né, Marco? Marco, boa tarde. Antes de nós entrarmos no tema que motivou a nossa entrevista, poderia, por favor, apresentar a IEP Brasília? Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. A IEP Brasília, o nome IEP significa Inspeção Elétrica Predial. Nós temos como foco os segmentos de vistoria elétrica em toda a edificação, desde a parte dos quadros elétricos, a parte do sistema de para-raio, sistema de alarme de incêndio e automação. Então, o nosso foco principal é essa área condominial, com os relatórios. Esses relatórios eles são baseados na norma da ABNT, são norma de baixa tensão, que é a norma 5410, a norma 5419, que é a norma para sistema de para-raios, e a norma 17240, que é a norma para certificações dos sistemas de alarme de incêndio. Então esse é o foco da empresa e é onde nós nos colocamos no mercado aqui do Distrito Federal. E Marco, há quanto tempo vocês estão trabalhando nessas estações de recarga para veículos elétricos nos condomínios? Porque isso é alguma coisa assim bastante recente, não é? Sim, as estações de recarga hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje deve atingir a marca de 100 mil veículos elétricos em 2022. Comparando com os Estados Unidos, já tem rodando 2 milhões de carros, nós estamos engatinhando nesse segmento. E a pessoa, quando vai adquirir justamente um carro elétrico, tem que ter essa preocupação: como é que eu vou fazer a recarga do veículo elétrico? Então, é um segmento bastante novo, que tem crescido bastante no Brasil, mas ainda estamos engatinhando. Existem muitas dúvidas, nós não temos uma norma específica ainda para a parte das estações de recarga, usamos as normas internacionais para isso. Então a gente está iniciando todo esse estudo justamente com algumas empresas no Brasil que já está começando a disponibilizar o equipamento para os consumidores. Perfeito. Marco, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, que nem todos são dessa área, o que é exatamente uma estação de recarga de veículos elétricos. O que é, como ela funciona, como ela se apresenta? Ok. Bom, as estações de veículos para recarga, né, de veículos elétricos, nós vamos, nesse momento, focar a parte de condomínios. Então, existem dois tipos de estações. As estações que nós denominamos para AC, corrente alternada, e as estações de corrente contínua. Justamente essas estações de corrente contínua a gente chama para instalações em eletropostos, em estradas. Então nós não vamos tocar nesse assunto nesse momento, porque o veículo elétrico ele pode ser carregado de forma através de uma estação de corrente contínua ou através de uma estação de corrente alternada. Então vamos focar na estação de corrente alternada, que é onde é aplicado nas residências e nos condomínios. Essa estação, basicamente, o pessoal às vezes confunde o nome como carregador de bateria. Na realidade, ela não é um carregador de bateria. O carregador de bateria a gente pode usar como exemplo o celular. O celular, quando nós precisamos carregar, de fato, ele,
peça preta, aquele dispositivo, aquilo é um carregador de bateria, porque ele pega uma corrente, uma tensão alternada, transforma numa tensão contínua e carrega o celular. No caso da estação de recarga para veículos elétricos, essa unidade que faz a conversão da corrente alternada para a corrente contínua, ela está dentro do veículo e não na estação de recarga. Então existe essa confusão. Então qual seria a função da estação de recarga? Basicamente ela vai fazer o monitoramento e a gestão elétrica de todo esse ciclo de carga. Então ali eu vou poder programar quanto tempo eu quero carregar, ele vai fazer toda a questão de monitoramento de segurança dessa recarga, ou seja, então essa unidade, basicamente, ela é responsável pela gestão e o monitoramento da carga que está sendo feita no carro. E as estações de recarga que são instaladas em condomínios, que é o foco da IEP, são do mesmo tipo daquelas que serão instaladas em postos de gasolina, em estradas, enfim, em supermercados, enfim. São do mesmo tipo ou há especificações, há funções diferentes que devem ser respeitadas quando você parte por um segmento predial? Então, como eu comentei, as estações para a área predial, elas são estações para corrente alternada. Normalmente a gente chama de wall box, porque ela fica presa na parede, é uma caixa presa na parede. Essas estações, em média, ela tem uma potência em torno de 7.000 watts a 7.400 watts. Então, por que ela é uma estação menor? Primeiro porque não tem uma capacidade muito grande de fornecimento de energia dentro de um condomínio. Então eu tenho que estabelecer um valor menor de potência, 7.000 watts, por exemplo. Esses 7.000 watts, dependendo da carga que o veículo for carregar, ela pode demorar 4 horas, 6 horas, até 8 horas para fazer uma recarga. Já nas estações que não são em condomínio, que são nas estradas, nos postos, ela possui uma potência maior, porque a pessoa não tem uma disponibilidade de ficar 8 horas num posto aguardando a recarga do carro. Então são estações com uma potência muito elevada, por exemplo, de 300 kW, por exemplo, e essa recarga vai demorar, às vezes, 30 minutos, 40, 1 hora no máximo, que é o tempo que a pessoa vai ficar ali aguardando essa recarga. Então são equipamentos diferentes. A função é a mesma. Entretanto, como eu comentei anteriormente, essa estação do condomínio, a conversão de corrente alternada para corrente contínua é dentro do carro. Quando eu trato das estações de alto posto, autoestrada, ele já fornece uma corrente contínua, uma tensão contínua, diretamente na bateria. Ela não passa por esse estágio de conversão de AC para DC, ela já recebe o DC. E devido a isso, ela possibilita esse carregamento mais rápido, porque tem uma potência mais rápida também disponível. E a instalação dessas estações nos condomínios é alguma coisa simples? Os condomínios já têm uma infraestrutura para isso, no geral? Então, os condomínios, a partir agora de 2022, quando forem feitos projetos novos para condomínios, a gente já tem observado isso no mercado, o pessoal já considera essa possibilidade de instalação de veículos de carro elétrico. Inclusive, no estado de São Paulo já existe uma lei obrigando a ter uma quantidade mínima de veículos elétricos, ou seja, de uma infraestrutura elétrica para atender isso. Agora, quando o condomínio já é um condomínio que já está ali funcionando, vamos dizer, há alguns anos, ele não foi previsto essa demanda de energia para a carga dos veículos elétricos. E essa carga, ela equivale justamente a um chuveiro de 7.400 watts, ou seja, ele tem uma corrente elevada, uma corrente que pode chegar tranquilamente a 32 amperes. Né? Então a gente tem que ter alguns cuidados nessa infraestrutura. E nos condomínios nós temos duas possibilidades de instalação. Uma seria utilizando a própria energia elétrica que está indo para o apartamento e a outra utilizando a energia elétrica da área comum.
Em ambas as situações, tanto da parte geral, da área de serviço, que alimenta a parte comum do prédio, como a parte dos apartamentos, é importante nós fazermos uma análise de energia. Então vamos citar o caso dos apartamentos. Normalmente nós temos apartamentos, eles são alimentados por disjuntores bifásicos ou trifásicos. Supondo que esse apartamento que nós vamos comentar agora seja um apartamento alimentado por um disjuntor trifásico. Quando eu faço essa análise de energia, eu possibilito verificar qual é a fase que vai estar tendo o menor consumo de corrente, ou seja, é uma fase que provavelmente não vai ter um chuveiro ligado, vão ter cargas de baixa potência. Então, eu fazendo essa identificação, eu chamo isso de curva de demanda, ou seja, qual é a característica de carga desse apartamento, eu consigo determinar de que fase que eu vou pegar essa alimentação, visto que a estação de carga, ela utiliza uma alimentação monofásica. Então, eu vou pegar de uma dessas fases e vou ligar na estação. Então, esses cuidados, eles são importantes e a gente tem que levar em consideração todos eles baseado na norma 5410 da BNT, que é a norma de baixa tensão, ou seja, para que toda a infraestrutura ofereça uma segurança para as pessoas e para o patrimônio. Perfeito. E quando você fala em proteção, em segurança, quais os riscos e os tipos de proteção que uma instalação elétrica de recarga precisa ter? Certo. Então, voltando a esse conceito que nós colocamos de pegar a energia do apartamento. Então, após o relógio, ou seja, após o medidor de energia que está indo para o apartamento, pega uma fase, e essa fase, junto com o neutro e o cabo de aterramento, ela vai até a vaga de garagem onde se encontra essa estação. Nessa vaga de garagem, eu vou ter um quadro de distribuição de energia. E nesse quadro eu vou ter as proteções. Quais seriam essas proteções? Eu tenho o disjuntor principal, que vai fazer a proteção desse cabo elétrico que está vindo lá do medidor de energia até esse quadro. Eu vou ter um dispositivo DR para corrente alternada. Esse dispositivo ele vai proteger contra fuga de corrente e contra algum risco de um choque direto ou indireto na instalação, esse DR. Depois eu vou ter os DPS de fase e de neutro. Ele vai proteger contra surtos elétricos e surtos atmosféricos. E por fim, o disjuntor monofásico, que irá justamente alimentar essa estação de recarga. Então esse quadro é um quadro que fica junto à estação e ele faz a proteção da estação. Na estação de recarga, eu aí já tenho um dispositivo DR, que ele é de 6 mA, que ele vai fazer a proteção entre a estação e o veículo. Então ele faz o monitoramento de tensão alternada e o monitoramento de tensão contínua, pulsante, porque como eu tenho uma conversão de tensão AC para tensão DC, eu tenho pulsos, então ele tem que verificar toda essa questão de segurança. Agora eu estou falando da segurança entre a estação e o veículo elétrico. Além disso, ele também tem o monitoramento de sobretensão, de subtensão, monitoramento de sobrecorrente, monitoramento de temperatura, ou seja, ele faz toda uma gestão de monitoramento. Por isso é importante nós escolhermos a estação mais adequada para o seu veículo, porque hoje no mercado nós vamos ter vários tipos de estações de recarga. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a esses itens de segurança que são extremamente importantes. Marco, eu sei que é difícil falar sobre preços, mas você poderia me dar uma ideia do valor que um condomínio precisa investir para instalar uma estação de recarga de veículos elétricos? Ok. Partindo novamente da ideia da unidade autônoma, do apartamento, né? As estações de trabalho, as estações de recarga, elas estão
cotadas em dólares, né? Porque geralmente hoje no Brasil praticamente a gente não fabrica a estação, ela vem tudo de fora. Então a cotação dela é em dólar. Nesse caso, quando nós estamos comentando para veículos com estações de 7.000, 7.400 watts, a gente vai ter uma faixa que vai oscilar entre 7 a 9 mil reais a estação. Então esse é o valor físico da estação. E aí nós vamos ter todo um estudo para elaborar essa instalação da infraestrutura. Aí a empresa de engenharia, no caso, vai fazer esse estudo e vai contemplar essa análise de energia, vai contemplar todos os materiais envolvidos, que é o cabo elétrico, que vai até esse quadro de proteção, o quadro de proteção e o comissionamento do sistema. Então essa parte ela é muito variável, porque vai depender de quanto de material que nós vamos precisar. Por exemplo, se uma central elétrica, uma sala elétrica, ela está bem próxima do veículo, por exemplo, no mesmo andar, é um valor. Mas vão ter casos que vão ter 2, 3 subsolos de garagem, aí eu vou ter que usar muito cabo elétrico. E esse cabo elétrico ele é caro, porque é um cabo de no mínimo 10 milímetros, por causa da corrente que vai estar passando ali, que é 32 amperes. E além disso, nós vamos ter que também medir a tensão que sai do medidor e que chega nesse quadro de distribuição. Se a distância for muito longa, eu vou ter uma queda de tensão muito alta e essa queda vai estar fora dos parâmetros da norma. Então eu tenho que fazer uma adequação nesse cabo para cumprir o que a norma determina para a gente, o valor mínimo de queda de tensão, para que o sistema também opere normal. Tá? Então esses são mais ou menos os valores, mas cada caso vai ser um caso e a gente vai poder dar essa consultoria para o pessoal à parte em função da demanda do cliente. Perfeito. Marco, quais então os critérios, os cuidados que um administrador predial precisa ter ao contratar, a fazer a contratação ou mesmo até uma cotação para fazer a instalação de uma estação de recarga? Isso. Então, como eu comentei, essa é uma parte bastante importante e delicada. Primeiro, nós temos que conhecer o projeto elétrico do condomínio. Conhecendo esse projeto elétrico do condomínio, nós temos que ver se existe demanda disponível para essa instalação, né? Porque é uma tendência de crescimento, né? Então, quantos eu posso instalar? E dentro dessa instalação, a preocupação seria verificar quantos apartamentos têm essa possibilidade, ou se não existe essa possibilidade de pegar do apartamento, tem que pegar da área comum, né? Então, todos esse cuidado, e a empresa de engenharia que for fazer todo esse estudo, que tenha um fornecedor também que dê essa garantia e essa qualidade do produto, é uma preocupação nossa. Então, no primeiro contato de interesse do condomínio em fazer a instalação, nós temos que conhecer detalhes de como é que vai ser essa instalação. Nós temos casos aqui em Brasília, inclusive, recentemente nós atendemos um cliente, em que lá existiam 400 apartamentos. Só que lá existiam 300 vagas de garagem, porque essas vagas de garagem eram rotativas. Então, dessa forma, nós temos que fazer uma outra infraestrutura, ou seja, um carro pode parar vários carros e várias unidades podem parar na mesma estação. Então a gente tem que fazer o que a gente chama de bilhetagem, ou seja, fazer o controle de consumo de energia, para que depois no final do mês vá para o proprietário, no boleto dele de pagamento do condomínio, essa quantidade de energia que ele gastou, porque não pode penalizar o condomínio e os outros moradores que não têm carro elétrico. Então, toda essa análise, todo esse cuidado é importante na hora da gente especificar e instalar uma estação de recarga para veículos elétricos. Bom, Marco, obrigada por compartilhar sua experiência conosco e eu gostaria então que vou te passar a palavra para você também se despedir e dizer como os ouvintes podem te contatar se estiverem interessados em fazer um estudo de demanda
para a instalação de uma estação? Bom, agradeço a oportunidade de estar com vocês, de poder apresentar basicamente a ideia de como é que a gente poderia disponibilizar, fazer esse estudo e esse diagnóstico para a instalação das estações de recarga para veículos elétricos. Eu vou deixar no final desse vídeo os nossos contatos, que é o nosso site, o Instagram, o WhatsApp, ou seja, todos esses meios de comunicação, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente terá um grande prazer em atendê-los, em fazer uma visita e conhecer a sua necessidade. Mais uma vez agradeço e ficamos aguardando uma próxima oportunidade para evoluirmos no assunto. Obrigado. Então, Marco, obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Ao final do vídeo, nós vamos deixar os seus contatos e os contatos da IEP Brasília, para que as pessoas que se interessarem pelo assunto conseguirem te contatar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, então. Obrigado, até a próxima. Até mais.